se a gente vai continuar alternando ou não. Tem uma reunião agora, acho que nesse sábado, não, segunda-feira, tá? Às 19 aí do pessoal do Educa, professores, acho que os alunos, por vezes, são convidados também. E a gente vai definir se, pelo menos até o Enem, a gente consegue ter um período de volta, né? Um período para a filosofia e um período para a sociologia na semana, tá? A gente está discutindo isso há bastante tempo. Depende também do professor Danilo, tá? Botei aqui para gravar. E a nossa aula de hoje, vamos aumentar aqui para ficar melhor para vocês, é sobre a ética deontológica do Kant, tá? Então, só para contextualizar, né, a gente já vinha falando sobre... Deixa eu só trocar aqui, pessoal, só um pouquinho. Tá. A gente já estava falando sobre outros tipos de ética, né? Então, a gente veio daquela introduçãozinha de ética, né? Para entender o que eram sistemas, entender qual é a diferença entre ética e moral. Depois a gente passou ali para entender um pouquinho o que é essa parte da vontade divina, né? E a gente falou sobre Aristóteles, tá? E aí a gente passa um bom período da história sem grandes sistemas éticos, tá? Então a gente vem desse modelo de Aristóteles, né? A gente passa pelo medievo todo sendo influenciado pela religião católica, e não diferente em outros lugares, houve uma ascensão da religião em vários pontos do planeta, né, com grandes impérios sendo sempre calçados ou assegurados ou representados também pela religião, ou seja, o rei, o imperador, o califa, o czar, eles sempre eram representantes de Deus, né? Então a gente tinha uma ética sempre voltada para essa teoria do comando divino, né, que a gente falou já. E a gente teve modelos aristotélicos, que foi um cara que influenciou bastante os árabes, e depois, com Tomás de Aquino, influenciou também o pensamento cristão. Então a gente tinha uma ética de uma virtude, ter virtudes, né, para ascender aos céus, e a gente tinha aquela recompensa, a ideia da recompensa, o agir conforme Deus para chegar aos céus, ou seja, para atingir a recompensa que a gente deveria ganhar. E daí a gente tem esse mundo, né, do Kant já bem diferente, né? Ele é um filósofo iluminista, né? Então já tem vários preceitos aí, já tem Copérnico, já tem Galileu, já tem Maquiavel, já tem, nossa, já tem tudo, né? De descobertas, né? Então ele visa, ele já fala de um outro ponto de vista, ele já tem um outro mundo ancorado, já passa por revoluções, já passa por outros sistemas, já está começando a mudar os sistemas, né, do feudal, já é uma mudança, já é o mercantil, para o capitalismo, já é uma ascendência do capitalismo nesse momento, né, que vai logo ali virar na Revolução Industrial algo mais forte, tá? Então o Kant já tem uma outra visão de mundo, e notem que muitas daquelas verdades deste mundo antigo, elas caíram, né, seja pela filosofia, pela física, pela matemática, pela biologia, pela medicina, pela história, etc., seja por qualquer uma das ciências que estavam em evolução, né? Então as respostas que a gente tinha já não eram mais suficientes, e nem os modelos éticos, né, que a gente tinha era o suficiente. Vamos falar hoje do modelo do Kant, depois a gente vai falar sobre o utilitarismo, tá? E aí a próxima aula, depois do utilitarismo, a gente vai fazer um mix de tudo aí, comparando e montando uma aula só de pensamentos mesmo sobre isso, para a gente ver como é que isso se daria na prática. Bom, o Kant é um dos maiores filósofos, tá? Tanto que a gente tem uma aula só sobre ele também, procurem, 10ª aula, 8ª aula, não me lembro de cabeça. A filosofia dele é extremamente importante, depois dos clássicos, certamente é o mais relevante, né? Depois vem Descartes e tal, mas ele
extremamente importante para toda a filosofia. O Kant, como ele foi um grande filósofo, né, ao contrário, a vida dele, a bibliografia dele não foi muito interessante, é um cara que nunca saiu da cidade dele, nasceu na Prússia Oriental, e morou lá a vida toda, né, ele foi professor da faculdade onde ele viveu por 27 anos, ele tinha uma visão de que as pessoas enxergam a vida através de um filtro, né, ou seja, ele dá esse primeiro passo na subjetividade, né, ou seja, cada um tem a sua maneira de ver, ou seja, os sentidos são diferentes para cada pessoa. Eu vou deixar isso mais na aula que a gente tem só sobre o Kant, daí ele fala do Kant, daí ele fala só sobre essa parte, como enxergamos o mundo e como ele projeta sua filosofia através disso, né? E daí unindo as concepções de racionalismo e empirismo, que existia uma briga, né, entre filósofos daquela época e cientistas também, naquela época, sobre qual modelo cognitivo ou qual modelo que a gente adquiria conhecimento, né? Através do racionalismo ou através do empirismo. Kant foi lá e unificou tudo isso com a sua filosofia transcendental, tá? Hoje a gente está aqui para falar sobre a ética dele. E uma das frases mais importantes sobre a ética do Kant é: tudo que não puder contar como fez, não faça. Então essa frase dele vai resumir bastante sua ética. Né? Eu vou fazer alguma coisa, hoje, se eu não puder contar, se eu vou ter vergonha no momento de contar para alguém, ou se alguém me pegar vendo, né, se alguém me ver fazendo aquela ação e eu tiver vergonha do que eu estiver fazendo, então não faça. Basicamente isso, de forma geral, resume bastante desse pensamento que ele quer trazer, certo? E ele vai discordar do Aristóteles, tá? Por que ele discorda do Aristóteles? Tá? Espero que vocês se lembrem da aula passada, foi semana passada, não faz tanto tempo assim. E o Aristóteles, ele falava que nós deveríamos ter as virtudes e encontrar o meio termo da virtude, né? E ele vai dizer que não adianta ser virtuoso para ser uma pessoa corretamente moral, uma pessoa que age moralmente bem, né, perante a sua sociedade, de forma positiva perante a sociedade. Ele fala que para agir moralmente, né, nós precisamos ter uma boa vontade por trás disso, tá? Sem a boa vontade, as virtudes tornam uma pessoa ainda pior. Ou seja, uma pessoa que tem má vontade e ela tem virtudes, ela pode se tornar uma péssima pessoa, certo? Ou seja, como assim? Digamos que o cara é um grande político, né? E uma das virtudes de um grande político é ter uma grande oratória, né? Uma grande retórica. Então, aquela pessoa, ela tem aquela virtude, ele é um bom orador, ele pode ser inteligente, astuto, e ele tem essa grande capacidade de retórica. Né? Vencer um debate é uma grande capacidade de retórica. Né? E existem livros sobre isso, né? De como vencer debates. Inclusive, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Inclusive, tem um livro do Schopenhauer, o Schopenhauer escreveu, que ele falava que 32 formas de vencer um debate, né? Então, tu vai lá e vai ler, tem o ad hominem, e etc., tem várias qualificações. Quem estuda direito vai cursar uma cadeira só para falar sobre isso. Professor, tá? E essa é a técnica que os sofistas usavam, né? Sim. Porque Nietzsche até vai defender, tá, que os sofistas, né, ao contrário dos Sócrates, eles iam para a ágora, que era o espaço público de discussão, e eles se degladiavam, eles no sentido de cada um tentar ser mais esperto do que o outro, né, e vencer esses debates através da retórica, e que Sócrates era um velho chato, mimizento, que ficava lá num canto, não querendo discutir com aqueles sofistas, porque aqueles sofistas iam comê-lo vivo ali, né? Porque não tinha a capacidade de retórica que aqueles sofistas tinham, e ele ficava lá com perguntinhas sem sentidos ou não. Então, esse é o ponto de vista de Nietzsche sobre Sócrates. E os sofistas, que a gente pode até transfigurar para os atuais ou políticos ou advogados de hoje em dia, eram pessoas que defendiam a retórica, ensinavam a retórica por dinheiro. E a ideia da retórica era, naquele tempo, e principalmente na Ágora, era vencer o discurso, né? Então não importava muito bem se hoje tu usava um argumento e se no outro dia tu desqualificasse totalmente aquele argumento.
Se algum dia tal pessoa servia como fonte de informação, e no outro dia aquela pessoa era totalmente desqualificada como fonte de informação. Então, é uma moral relativa, né? Dentro do teu resultado. Mas tu adquirir uma grande capacidade de debate. Mas é isso mesmo, Jenny. Tá? E ele vai dizer, então, que o importante é a boa vontade. Kant, voltando, né? Essa boa vontade ela é totalmente independente dos resultados da ação. Ó, isso é... A gente já deve ter visto isso em algum lugar, né? Uma pessoa age com boa vontade quando alguém quer fazer a coisa certa apenas porque é o certo, independentemente das consequências da ação. O dever é a necessidade de uma ação feita por respeito à lei. Então, olha só, o Kant é aquele papo do troco, né? Que a gente estava falando, eu não me lembro quem citou, sobre o restaurante que deixava a critério das pessoas ali o pagamento da refeição, né? Então não tinha ninguém ali, né? Mas digamos que alguém estivesse saindo, e no momento que ele está saindo, ele viu que outras pessoas estavam saindo junto com ele, e as outras pessoas pagaram, né? E ele viu que as outras pessoas estavam saindo, viu que aquelas pessoas estavam olhando para ele, e daí ele pagou junto, entende? Mas e se ele estivesse sozinho? Ele foi coagido para fazer aquela boa ação dele, né? Ou ele fez porque ele queria fazer? Aí alguém vai dizer para mim, tá, mas tanto faz, o cara pagou. Não, para Kant não é assim, né? Porque se um dia não tiver ninguém olhando para ele, não tiver ninguém observando, se ele pudesse ser invisível naquele momento, ele faria coisas que ele teria total liberdade para fazer qualquer coisa, ele não teria remorso nenhum, ele não teria uma boa vontade em si. Então, o que prende aquela pessoa a fazer algo não é o resultado, e sim, não é o resultado do final das coisas, mas e sim a ação moral que ele estava tendo. Então, o importante é a boa vontade, é tu ter a boa vontade, independente da consequência da ação, certo? Então, essa é a discussão com relação às virtudes, porque em pessoas virtuosas, se elas não têm essa boa vontade, elas podem se tornar más pessoas, ou seja, com grande potencial, são virtuosas, são excelentes no que fazem, mas são más pessoas. Né? Aí, se alguém quiser levar para o lado da ficção, pode levar para o lado de um vilão, né? Um vilão teria várias virtudes e ele seria virtuoso de várias formas, mas ele é uma pessoa que não tem uma boa vontade. Ele tira essa vontade de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Vocês talvez vão estudar em sociologia, ele é um dos contratualistas, ele escreve os direitos humanos, né? Iluminista também, influencia a Revolução Francesa, etc. E ele dizia que a vontade, né, dessa boa vontade, é o uso da razão para um viver melhor, tá? E que, para além da razão, existe o desejo. Nesse teu movimento de vontade, de adquirir coisas, de viver, de como te tornar feliz ou como adquirir certos meios para que tu sejas feliz, né? Existe essa vontade, né, do viver melhor, e que tu pode usar duas coisas. Tu pode usar a razão e tu pode usar os teus desejos, né? Só que só um dos atributos, né, é bom em si mesmo, que seria a boa vontade. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, eu quero ter uma vida melhor, né? Eu tenho vontade de ter uma vida melhor, eu posso ser uma pessoa virtuosa, e eu tenho meios para adquirir isso. Eu vou usar a razão ou eu vou usar os meus desejos, né? Todos os dias nos controlamos, todos os dias a razão vence o desejo em vários momentos, né? Nós vivendo em sociedade, nós temos que controlar os nossos desejos diversas vezes, né? Nós poderíamos fazer, eu precisaria de mais dinheiro para adquirir certa coisa. Então, o dinheiro seria um meio, né? Olha só.
E a gente não vai roubar algo ou alguém, né? E a gente usa a nossa razão, então, superando o nosso desejo, né? Ou eu gostaria de comer algo e eu tenho que dividir isso com os meus amigos. Eu não vou comer todo aquele churrasco, por mais que eu queira, eu vou dividir com meus amigos. Então, é separar esses desejos. A gente está falando de coisas bobas aqui, mas a gente pode extremar isso, né? De várias formas. Eu vou usar esses extremos na aula depois do utilitarismo, que a gente consegue confrontar tudo. Professor, Então, pode falar. desculpa. Não, mas, tipo, da onde que ele tirou... Tá, eu não sei se... Tá, enfim. Da onde que ele tirou isso, tipo, da boa vontade? Isso teria, tipo, veio do Rousseau também, da ideia de que, tipo, o ser humano é naturalmente bom, e daí ele pegou essa ideia de boa vontade pra, sei lá, tipo, as coisas só são válidas quando se tem boa vontade. Tipo, essa ideia, sabe? Sim. Tipo, da onde tá ligada Sobre com... a questão do Hobbes, de o homem é o lobo do homem, o Rousseau vai dizer que tipo, não, o homem é bom. Tá ligado nisso, tipo, ele pegou, buscou dentro disso, tipo, essa ideia, tá ligado? Sim. Tipo, tá Não, conectado. ele é influenciado, tá? Ele é influenciado por Rousseau. Ele acha, assim, ó, que o homem é um animal racional. Tá? É a principal questão do Kant é essa, né? Ele vai dizer que o homem, por ser um animal racional, ele não deve se levar pelos sentidos, pelos desejos e pela paixão, porque ele é influenciado pelo David Hume, né? E o Hume era um cara que tentou montar um sistema ético, ou ele criticava o sistema ético, porque ele dizia que o homem era totalmente movido pela paixão, que a razão era algo tentando, como uma ferramenta que tentasse contornar as paixões do homem, né? E que essas paixões só poderiam ser contornadas por uma vida de hábitos, né? Que o hábito era a grande questão da vida, né? Aqui a boa vontade que ele se refere é no sentido de praticar uma ação pelo dever de praticar, porque sendo um ser racional, eu tenho que, porque a principal finalidade do homem por si só não é ser feliz para Kant, tá? Porque ser feliz seria maximizar todos os meus desejos. Por exemplo, como um gato que passa o dia todo comendo, ele é feliz. O gato quer comer, quer ficar no sol, quer sentar em cima do sofá, mesma coisa do cachorro. O cachorro ele vai querer comer, ele vai querer, né, vai brincar no pátio, vai passear, vai deitar no sol, vai voltar, né? Então, para ele, e vai ficar querendo ganhar teu carinho o dia todo. Então, maximizar os desejos do cachorro ou maximizar os desejos de qualquer animal é se render aos instintos, é se render aos desejos. E para Kant, o homem era mais do que isso. O que difere o homem dos animais para Kant é a razão, é o uso da racionalidade. E a razão passa pela educação, passa por tu pensar, por tu estudar, e quando tu estuda, tu não vai fazer só as coisas que tu deseja, né? Tu tem que acordar cedo, tem que te dedicar, tu tem que estudar coisas que tu não quer, por vezes alguma coisa vai ser um pouco mais difícil, tu não vai entender da primeira vez, então tu vai ter que te dedicar a ver outras abordagens ou entender de outras formas aquele ponto de vista. Então, esta boa vontade que ele traz é o uso da razão, mas não é uma questão de o homem ser bom ou o homem ser mal. Ele não está discutindo isso, tá? Ele não. Agora não vou me lembrar qual é o ponto de vista, posso te trazer depois, Jenny. Se ele afirma, olha, o homem. Eu tenho anotado isso em algum lugar, mas de cabeça eu não vou te dizer. Mas ele vai em busca, o Kant ele vai em busca sempre da razão pura. Ele gostaria que tu suprimisse os desejos ao máximo possível e trouxessem a razão em primeiro lugar. A razão é a questão de ser. E para falar sobre essa razão, né,
tu tem que aperfeiçoar essa boa vontade em ti, porque a boa vontade, né, a vontade é o uso da razão, dos desejos para o viver melhor. E a boa vontade, então, deveria ser o uso da razão para o viver melhor. Entendeu agora? Um pouquinho? Entendi. Tipo, a boa vontade é... A linha de pensamento dele é diferente dos contratualistas. Isso, bem diferente. Ele não vai discutir isso. Tipo, enquanto os contratualistas acreditavam, tipo, na natureza do homem, ele tem essa... Enfim, eu entendi. Obrigada, Sir. É que, na verdade, os contratualistas, eles estão mais preocupados em explicar como o homem foi parar naquela posição que ele está, né? E por que ele aceita que alguém, e aí é contexto histórico também, né? Por que ele aceita que um governo mande nele ou desmande nele, ou o que um governo pode ou não fazer com ele, um Estado, dentro desses direitos? E aí vem os direitos naturais, os direitos ativos e os direitos passivos que tu vai ter, né? E daí eles divergem sobre isso, porque Hobbes vai dizer que tu é mal, e daí ele vai dizer isso porque no homem no estado natural é aquele homem do tempo das cavernas, que era só briga, né? E ele vai ter essa ideia de que lá fora era uma selva, todo mundo matava todo mundo para conseguir o melhor para si. E que o lobo, então o homem é o lobo do homem, né? E que a sociedade, ou o governo, ele deve ter um autoritarismo, ou deve ser autoritário, porque ele deve poder fazer tudo para garantir a paz. Tudo é permitido para garantir a paz. Então, essa é a ideia de Hobbes. Aí vai vir Rousseau, e daí tem Locke no meio disso, mas vai vir Rousseau que vai dizer que não, que o homem era bom. E daí qual é o conceito de Rousseau? Não pega o homem, esse homem natural que esses dois defendem, são dois homens diferentes. O Locke enxerga o homem natural como esse homem das cavernas, um ogro, né? Me faltou o termo até agora, mas um homem nada evoluído, né? Que brigaria por qualquer coisa. Já o Rousseau, ele enxerga o nômade, aqueles pequenos clãs nômades que existem, que conseguem viver numa certa região, se aproveitam daquela região por algum tempo, modificam o seu lugar, vão para outro. Então ele é como se fosse uma tribo de índios que vai mudando, e ela mesmo ela é ecologicamente correta dentro da natureza, digamos assim, ou ela se regula dentro da natureza, digamos assim. E essa é a visão de homem para Rousseau. E daí ele vai corromper, a sociedade corrompe esse homem no momento que ela diz que existe uma propriedade privada. Então, para os contratualistas, a briga é mais ou menos essa, para determinar o que corrompeu o homem, ou se o homem já era corrompido, ou é a sociedade que corrompe o homem, né? Então, ou o homem era ruim e agora é domado ou domesticado, ou o homem era bom e agora eles brigam para conseguir cada vez mais um espaço ínfimo de terra, né? Então essa é a discussão que existe entre Hobbes, que é um expoente, e Rousseau, que é outro. Mas é um ponto de vista de um período. O Kant vem um pouquinho, né, entre esses caras, mas ele é um cara que ele pretende se ater a outros campos de vista, né, a outros campos da filosofia, a outros campos de resoluções, e depois ele até tenta falar sobre política, mas a questão do Rousseau é justamente sobre o conhecimento, do Kant é justamente sobre o conhecimento e sobre a ética. Os grandes escritos dele são sobre isso, né? Entendeu um pouquinho mais agora? Entendi, sim, senhor. Obrigada. Tá, mas depois eu vou atrás, tá? Para te trazer, Jenny. Depois eu te mando ali, ou mando no grupo lá a posição dele sobre política e Estado, tá? Então ele vai dizer que a gente tem que aperfeiçoar essa boa vontade em si mesmo, tá? E que nós atingimos a liberdade, e aí tem a ver com essa questão de Estado, porque há essa discussão sobre o que é liberdade, né? Ele vai dizer que essa liberdade é a soberania da razão sobre os desejos, ou seja, agir por dever ou agir de acordo com o dever. Essa é a boa vontade, né? Agir por dever, certo? Né? Porque o agir de acordo com o dever é aquela situação que eu falei do rapaz que paga porque ele é coagido, né? Ele age de acordo com o dever. E a razão é agir por dever, tá bom? O Kant, ele tem alguns elementos
tá? Que é importante a gente falar aqui, que é a priori, que é anterior à experiência, e a posteriori, que é posterior à experiência, tá? Vejam a aula de Kant, pessoal que está um pouquinho atrasado, ele é bem importante, Kant é necessário, tá? Porque ele vai unir essas duas formas de conhecimento, o racionalista e o empirismo, pegando o juízo analítico a priori e o juízo sintético a posteriori, criando esse juízo sintético a priori, tá? Que vai ser a base para outras coisas, né? Como o imperativo categórico. Porque quando ele monta essa questão, o que é um juízo, né? Juízo de fato. Aqueles que dizem que as coisas são, como são e por que são. Tá? Então, um juízo de fato é algo que aconteceu. Bom, juízo de fato. Aquilo que diz como as coisas são, como são e por que são. E um juízo moral, ele avalia algo, emitindo para isso um valor. Certo? Então, o juízo de fato é como as coisas são, como são, por que são. E um juízo moral é algo que eu estou avaliando, emitindo um valor para aquele juízo de fato. Tá? Só aí você pode exemplificar, tipo, dar um exemplo, porque seria um juízo de fato e um juízo moral? Bom, o bolo que a minha esposa fez esses dias, ele é de chocolate, com a cobertura de branquinho, tá? Ele... Por quê? Porque ela estava com vontade de comer, tá? Como ele é, eu especifiquei, eu podia te descrever as cores, etc, podia descrever outros sabores, aroma, cheiro. E aí eu vou emitir o meu juízo de valor. Se ficou bom ou não. Se eu gostei ou não. Né? A gente pode falar isso de um quadro. Ah, aquele quadro, a Mona Lisa, ele tem 60 por 80, é uma mulher pintada em tons tais, etc, etc. Ela é assim. E por quê? Porque ele estava retratando uma mulher de um senhor feudal, etc. Isso é como as coisas são, como são e por que são. E o juízo de valor é como tu valora aquilo, se ela é boa ou se é ruim. A gente está simplificando em bom ou ruim, belo ou feio, ruim ou bom, né? Bem ou mal, emitindo um juízo de valor. Tá? Entendi, obrigada. Nada, vai perguntando que é legal. A razão pura. Esses são conceitos. A razão pura, ela independe das experiências corpóreas, tá? Para Kant, a gente tem certas experiências que são apenas do cérebro, apenas da mente. Elas independem das experiências corpóreas, tá? Então, para ele, existem certos pensamentos que são a priori. 2 mais 2 igual a 4, para ele é um pensamento a priori. Ele é um pensamento abstrato, eu poderia falar sobre qualquer coisa. 2 patos mais 2 patos igual a 4 patos. Certo? Isso é um pensamento abstrato. Tá? Agora, eu saber que é um pato, esse é um pensamento a posteriori. Mas 2 mais 2 igual a 4 é um pensamento que eu posso ter de forma a priori, e patos é algo posteriori. Certo? E o imperativo? Imperativos são conceitos baseados em nossas ações. Tá, aí vai ficar um pouquinho mais complicado. O imperativo categórico e o imperativo hipotético são duas maneiras com que ele vê o mundo, desses juízos morais, e como a gente reage perante eles. O imperativo hipotético são movidos pelas paixões, e eles não são necessariamente racionais. Tá? O imperativo hipotético, ele é, tipo assim, ele é condicionado pelo teu interesse, baseado numa hipótese. Ah, se eu quiser emagrecer, eu devo comer menos, não devo comer o bolo. Então, coma menos é um imperativo hipotético, né? Ele depende do meu interesse em emagrecer. Digamos que fosse simples assim, tá? E o imperativo categórico, ele é algo que o Kant tentou fazer para qualquer um, tá? Para qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer tempo, né? Então, o imperativo hipotético, ele vai depender da subjetividade da pessoa, e ele não vai resolver conflitos, pessoal, porque ele vai ser baseado na hipótese ou no interesse daquela pessoa. A pessoa formula uma hipótese, que eu gostaria de emagrecer.
né? Então, coma menos. Coma menos é o imperativo hipotético, que solucionaria a minha hipótese levantada, o meu interesse. Já o categórico, ele é algo que eu tenho que trazer para qualquer situação, em qualquer local. Por exemplo, vai funcionar no Brasil, vai funcionar na China, vai funcionar na Inglaterra, em qualquer período, certo? E aí, o que a gente poderia falar sobre isso? Como é que eu conseguiria maximizar alguma coisa dessa forma? Por exemplo, a mentira. A mentira é algo que eu conseguiria maximizar dessa forma. Eu não posso mentir no Brasil, eu não posso mentir na China, eu não posso mentir na Inglaterra. Porque se eu mentisse, né, eu minto para obter uma vantagem. Certo? Ó, me empresta um dinheiro, a Jenny. Ô, Jenny, me empresta um dinheiro aí. Eu quero fazer um pix pra galera abrir a câmera aí. Tô sabendo que isso funciona com vocês. Aí a Jenny vai me emprestar um dinheiro. Porque ela acha que eu vou pagar ela, né? Ela acredita que é verdade. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade é normal falar a verdade. Então essa é a regra. A regra é falar a verdade, tá? Portanto, a mentira não pode ser universalizada. Porque se a gente universalizar a mentira como um imperativo categórico, como uma lei, todos podem mentir, a mentira é aceita, nós não teríamos mais nenhum tipo de relação, nenhum tipo de contrato. Essa coisa dos contratualistas, né, do Estado em si, ele não seria garantido, porque tu nunca saberia quando eu estaria falando a verdade ou não. Então, toda essa questão da ética deontológica do Kant, da razão pura, passa muito por a gente conseguir universalizar esses categóricos. A ética mora nos categóricos, né? E ela é fundamentada pela nossa prática. Ele acredita que a ética deve ser a razão pura e essa razão garante a liberdade necessária para uma ação ética, certo? Depois a gente fala de máximas, vou pular um pouquinho. Então ele vai determinar algumas coisas, tá? Então, o imperativo categórico, falando um pouquinho dele, né, é aquela... Vamos passar aqui, deixa eu ver o slide aqui do imperativo categórico, acho que acabou mudando. Tá aqui, ó. Ele é o dever moral, tá? Age apenas segundo uma máxima, tal qual, né, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Ah, um pouquinho difícil isso aí, professor. Então, você já deve ter ouvido, né, aquele papo, trata os outros do jeito que você gostaria que fosse tratado, ou não faz para os outros aquilo que tu não gostaria que fizessem para ti, né? Eu não posso mentir, eu não posso matar, essas coisas. Só que ele não está colocando uma tábua, ele não está colocando uma tabela, ele não está dizendo que são 10 leis, ele criou uma coisa que serve para qualquer nação, em qualquer tempo, e qual é o problema de ser uma tábua, ou uma lei, ou mil coisas. 1000 leis que eu não poderia fazer para não ser imoral. Para ser imoral. É que no outro dia criaria o Facebook 2, o Instagram 3, e daí a gente teria que ter novas regras. Pelo imperativo categórico, a gente consegue avaliar essas ações que a gente deveria ter e pensando de uma forma maximizada, ou seja, universalizar essa máxima para todos, né? Como é que eu torno ela universal? Então, essa é a ideia do Kant. Então, eu nunca poderia matar, nunca poderia mentir, né? Nunca poderia roubar. Então, eu não posso fazer isso, né? O Kant vai dizer que o imperativo é uma ordem, uma lei. O universal, porque eu não posso diferenciar as pessoas. Ele é categórico, porque ele é para toda a humanidade. Ele é objetivo e claro. E ele é prático. Eu não posso usar as pessoas. Kant é totalmente contra usar as pessoas para atingir uma finalidade. As pessoas são a finalidade, certo? As pessoas nunca podem ser o meio para algo. Então, eu não posso mentir para uma pessoa para adquirir tal coisa. Não posso matar uma pessoa para adquirir tal coisa. A pessoa não é um meio para eu adquirir algo. A pessoa é o fim, é a finalidade, certo? E eu devo usar a razão e a racionalidade para criar esses imperativos categóricos, universais, para atingir um bem, uma boa vontade, né? Certo, pessoal? A gente poderia falar daquele filme O Mentiroso, né? E o que acontece quando ele não mente. Então, ali ele está
vivendo dentro do imperativo categórico universal do Kant de não mentir, certo? Só que ele não é tão simples assim. Digamos que vocês vivessem na Alemanha nazista e vocês têm um amigo que é judeu, muito amigo, o amigo mais próximo de vocês é judeu, e vocês estão escondendo ele no sótão de vocês. E bate um oficial nazista na porta de vocês perguntando se tem um judeu escondido na casa de vocês. Segundo Kant, tu não pode mentir. Né? Então aqui a gente acaba de desmontar essa ética do Kant com uma situação um pouco simples, né? Mas segundo Kant, aquele oficial alemão, ele também não poderia fazer o que ele está fazendo, né? Essa seria a resposta do Kant a todos que deveriam seguir o imperativo categórico, certo? Desculpa a corrida na aula. Jenny, eu vou atrás daquela resposta para ti. E pessoal que ficou com mais dúvidas, pode me chamar no privado, tá bom? Desculpa a correria da aula de hoje. Final ali, pessoal, tem dicas, tá? Dicas de filmes, links e a bibliografia. Uma boa noite para vocês. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada pela aula, senhor. Valeu. Boa noite. Noite. Valeu, Matheus.